Vamos orar então para iniciar nossa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha nos encher da Tua presença, do Teu amor, do Teu Espírito. O Senhor abra o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Que essa palavra não venha ser uma palestra nas nossas vidas. Nós não precisamos de palestra, Pai. Nós precisamos da Tua palavra em nós. Que venha ser algo que nos deixe cheios de vida, cheios de amor, de esperança, de fé em Ti, Pai, porque Tu és o sentido das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, eu estou passando aí uma exposição do Evangelho de Jesus segundo João. Então a gente já viu aí capítulo 1, 2, 3 e 4. Semana passada foi o Emerson que pregou, então não foi falado isso. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês do capítulo 4, a partir do versículo 43. A gente vai entrar um pouquinho no capítulo 5 também, que eu quero falar sobre 2 milagres que Jesus fez e que foi uma maravilha. Eu também quero falar algumas coisas que a gente espera de Deus e que de fato Ele sempre nos surpreende. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, você que trouxe, e deixasse aberto ali a partir do versículo 43 do capítulo 4 e um pouquinho do capítulo 5 também. Eu não vou ler tudo, porque senão fica muito extenso, mas eu vou ler algumas partes e eu vou explicar um pouquinho também. Beleza? Então vamos lá. O 43 fala assim, a partir do 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. O 49 eu vou pular aqui. O oficial disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Agora a gente vai lá para o capítulo 5. Algum tempo depois, subiu Jesus a Jerusalém para uma festa dos judeus. Provavelmente essa festa era a festa dos tabernáculos. 2. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? E aí eu vou pular para o 8. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. A gente vai parar de ler por aí. Algumas outras coisas aqui eu vou explicar no meio da palavra aqui. Então a gente vê que Jesus tinha feito já um milagre, e ele vem então novamente para Galileia, de onde ele era, e ele mesmo fala que não há profeta sem honra na sua própria terra. E a gente vai ver algumas perspectivas que as pessoas viam Jesus ali, e eles viam de forma diferente. Alguns viam Jesus como um tipo de pessoa, como um outro tipo, como um Deus, como um Messias que havia chegado. Então, várias perspectivas que as pessoas viam Jesus ali. E quando a gente começa a ver esse texto aqui, a gente vê que o povo
de onde Jesus mesmo era, viam Jesus como o filho do carpinteiro, como aquele que talvez fazia algum tipo de móvel, algum tipo de acessório, enfim, de madeira, porque ele foi criado no meio daquelas pessoas. Então o povo daquela terra enxergava Jesus dessa forma. E a partir dessa ótica, dessa perspectiva que enxergava, Jesus agia, mas não, eu acredito que as pessoas iam até Jesus para que ele curasse e Jesus não fizesse, mas eu acredito que as pessoas olhavam para ele como sendo alguém que era daquela terra, que eles conheciam seus pais, seus irmãos, que eles sabiam o que ele havia feito na sua infância e pensavam, não pode ser esse o Messias. Não pode ser esse o Deus que o povo judeu está esperando há tanto tempo. Não pode ser esse que pode dar algo para mim. Não pode ser esse que vai me curar, muito menos ser esse que vai salvar a minha vida e salvar a vida da minha família e me levar para junto de Deus. Não pode ser esse que vai restabelecer o meu relacionamento com Deus. E eles viam Jesus dessa forma e claro que quando a gente não vai até Ele, não que é mais difícil Ele fazer, mas que a gente não tem contato e não tem relacionamento, a gente acaba ficando distante e tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas acaba ficando um pouquinho mais distante. Então a gente vê esse povo que enxerga Jesus dessa forma. A gente vê um oficial do rei que enxerga Jesus talvez como um milagreiro, porque ele era um oficial do rei, um funcionário de alta patente, possivelmente um homem bem rico, de muitos recursos. E esse homem enxerga Jesus como alguém que pode curar o seu filho. Ele enxerga Jesus talvez como um curandeiro, alguma coisa nesse sentido. Não que ele tivesse aceitado Jesus e, não, esse é o Messias, esse era aquele que havia de vir, e eu vou tomar esse para a minha vida e ele vai fazer sentido. Não acredito nisso. Mas ele via Jesus como aquele que podia curar o seu filho. Ele estava desesperado e ele estava buscando alguém que pudesse fazer isso. E ele tinha ouvido que Jesus tinha feito muitas coisas por onde ele tinha passado. Então ele faz o quê? Ele se dirige a Jesus, fala no 47, quando ele viu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Ele veio para Jesus curar seu filho, que estava morrendo, mas ele não veio para Jesus pensando, Jesus vai falar uma palavra e o meu filho vai ser curado. Ele veio para Jesus, para que Jesus fosse até a sua casa e tivesse a possibilidade de curar o seu filho. Havia ali uma possibilidade. Puxa, talvez já tinha tentado tantas coisas, talvez Jesus dê conta. Talvez nós já tentamos tantas coisas, talvez nós buscamos em tantos lugares tantas coisas. E talvez o nosso recurso hoje seja ouvir aquele menino que veio da Galileia lá e que tem gente que está dizendo que ele está fazendo algumas coisas. Então vamos até ele. Hoje estamos aqui. Mas não esqueça que ele sempre faz além das nossas expectativas. Ele sempre está além do que aquilo que a gente imaginou ou pensou. Sempre. E aquele homem, ele veio a Jesus e Jesus fala para ele então, pode ir, o seu filho continuará vivo. Ele não foi até a casa desse homem. Ele não chegou a ver esse menino, esse jovem, mas ele curou. Ele curou. Eu vou contar uma historinha agora aqui, rapidinho, que é uma experiência que a gente teve, que eu tive, enfim, né? E talvez a Grace nem vai lembrar disso. Mas uma vez, quando eu ia numa outra igreja, tinha alguém que estava pregando lá, e daí essa pessoa falou assim, você que tem pessoas em casa, e não lembro nem se eu já era casado ou não era casado, enfim. Mas a pessoa falou assim, você que tem pessoas em casa que não conhecem Jesus e que estão com problemas, seja lá de que sorte for, seja lá de que tipo for, eu gostaria de a gente levantar um clamor aqui agora, e aí a gente levantou, e nós vamos orar pelas pessoas que estão na sua casa agora.
E aí a gente se levantou e a gente começou a orar e a gente começou a dizer: Deus, cuida das pessoas. E aí algumas pessoas viraram lá para suas casas, que moravam para lá, e outras para lá, e outras para lá. E cada um virou e a gente clamou a Deus naquele momento e a gente começou a orar. E eu orei e entreguei toda a minha família. Eu disse: Deus, cuida da minha família, cuida dos meus pais. Eles não vinham à igreja comigo. Cuida do meu irmão, cuida da minha família, eu coloco eles nas tuas mãos, tal. E aquele dia eu cheguei em casa, ou no outro dia eu fui na minha mãe, eu não me lembro bem. E a minha mãe comentou comigo que alguma coisa tinha acontecido de diferente lá. Isso faz muito tempo. E o que esse homem fez aqui, fala na continuação do versículo 50. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Talvez quando eu levantei naquele dia, talvez eu nem de fato acreditasse. Poxa, será que Deus vai tocar lá na vida dos meus pais? E o negócio não estava muito bom, estava bem caótico. E na vida do meu irmão, eu comecei a pensar, né? Mas eu disse: poxa, se estamos aqui, vamos orar então. E eu confiei na palavra de Jesus naquele dia. E aquilo, eu creio, fez diferença na vida da minha família. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, hoje, eu quero dizer: confie na palavra de Jesus. Porque Ele vai agir além daquilo que você imaginou. Eu não imaginava nunca algum dia ser pastor e hoje ter meus pais, meu irmão, minha cunhada, sobrinho aqui comigo, ter vocês, ter meu sogro, ter minha sogra, ter meus primos. Nossa família inteira tá aqui e foi para Jesus e Jesus tocou e mudou a direção da minha família. Eu nunca imaginei, mas um dia eu orei e eu falei: Jesus, toca na vida da minha família. E eu confiei na palavra dEle. E Ele restaurou tudo aquilo que eu jamais imaginei. Eu jamais imaginei. Jamais imaginei. Mas esse homem, ele confiou na palavra de Jesus. Talvez ele nem tivesse outra alternativa. E talvez a gente também não tenha hoje. Talvez, às vezes, Jesus, Ele não deixa sobrar outra alternativa para nós. Ele não deixa sobrar para que a gente de fato olhe para Ele e diga: é para mim que tu tem que olhar. Eu posso restaurar todas as coisas na tua vida. Esse homem confiou na palavra de Jesus. Ele não confiou em mais ninguém. Ele confiou no único que podia fazer. Ele podia fazer. E Ele pode fazer. E Ele vai fazer. E continua contando aqui, né? Ele ainda a caminho, seus servos vieram ao encontro. Ele nem tinha chegado em casa. E os seus servos vieram ao encontro dele dizendo: ó, seu filho está bem. Seu filho está bem. E aí ele disse: a partir de que momento que ele ficou bem? E ele entendeu que era exatamente na hora que Jesus tinha dito: pode ir. A palavra de Jesus, ela é muito, 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 muito poderosa. E ela tem todo o poder nas nossas vidas. Basta a gente crer e descansar. Descansar. E aí o texto vai seguindo. E no 54 diz que esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus tinha realizado. E aí, a partir do capítulo 5, a gente vê, não agora alguém indo até Jesus, como foi aquele oficial do rei, mas Jesus indo a Jerusalém, onde tinha o templo, num lugar que tinha aquele tanque que se chamava Betesda. Jesus vai até aquele lugar, onde muitas pessoas doentes ficavam ali esperando um anjo vir tocar naquela água, para que a partir do momento que alguém tocasse, que o anjo tocasse, a primeira pessoa que entrasse naquela água era curada de qualquer doença, fala o texto. E a gente vê a história de um homem que era paralítico, fala no versículo 5. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Aquele homem era um paralítico, ele não caminhava, ele era carregado numa maca, havia 38 anos. De fato, ele era um paralítico. Aquilo não era um teatro, aquilo não era combinado, e ele não estava ali fazendo cena. De fato, ele era um paralítico. E Jesus vai até ele,
Obviamente que se ele é um paralítico, quando o anjo move aquela água, não tem como ele ir até lá, porque ele é um paralítico, certo? E aquele homem, ele espera então, quando Jesus vem e fala para ele. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Isso está no versículo 6. Você quer ser curado? Quando eu estava lendo e estudando esse texto, eu cheguei à conclusão de que ele não pensou que aquele homem era Jesus, o Messias, o Deus que se fez carne. Mas ele pensou, pode ser que chegou até mim um homem de bom coração, que talvez, quando o anjo mover a água, pode me colocar na água para que eu seja curado. Ele pensou que Jesus poderia ser alguém que poderia ajudá-lo a chegar até lá. Eu quero que você entenda nessa noite que Jesus, ele não é alguém que pode fazer a gente chegar até lá. Ele tem que ser e deve ser e é o nosso destino. Ele não é um meio para a gente chegar em algum lugar. Todas as coisas podem ser um meio para a gente chegar até Ele. Ele vai além da expectativa aqui. Ele não é alguém que pega um homem paralítico e coloca na água. Mas ele vem e fala para aquele homem: levanta, pega a tua maca e anda. Ele não carregou aquele homem até a água porque ele não precisa de ritos. Ele não precisa de rituais. Ele pode fazer qualquer coisa aqui e agora e pronto. Ele não precisa de uma oração bem feita por mim que sou pastor. Ele não precisa de nada disso. Ele pode fazer qualquer hora em qualquer lugar. O que ele quiser. E aquele dia ele quis curar aquele homem. Ele quis fazer isso e ele fez. E ele disse para aquele homem: pegue a sua maca e ande. Ele não foi um meio para aquele homem chegar ao milagre. Ele é o nosso milagre. Ele é o nosso milagre. Não há milagre maior do que nós estarmos aqui. Porque não há milagre maior do que o milagre da salvação. A palavra fala em Efésios 2, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Nós estávamos mortos e Ele veio e soprou vida em nós. Que milagre maior que é esse, que alguém que está morto viver? Lázaro pode exemplificar isso. E aquele homem, ele não questiona, ele não diz: mas eu não tenho que pular na água quando o anjo mexer a água? Mas não tem que vir aqui um fariseu, um saduceu, algum doutor da lei, ler alguma coisa aqui para mim? Mas será que eu não tenho que primeiro contribuir no templo? Mas será que primeiro eu não tenho que fazer isso ou aquilo? Não, Jesus fala para ele: levante-se, pega a sua maca e ande. E o que ele fez? Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Eu quero dizer para você nessa noite, se Jesus fala algo para você, faça. Se Jesus fala alguma coisa para você, faça. O bom tempo é agora. O bom tempo é agora. Claro que tem coisas que Deus prepara. Mas quando a gente diz sim para Ele, significa que já começou. Talvez as coisas ainda não tenham começado, mas se aqui dentro já começou, significa que já começou. Eu queria tanto fazer alguma coisa para Jesus. Diga sim. Faça um planejamento. Quer tocar no louvor? Ah, eu quero tocar no louvor. Foi para uma aula? Não. Quer pregar? Curso de oratória? Se prepare. Diga sim no teu coração. Quer ver sua família restaurada? Comece a orar, porque daí já começou. Entendeu? Comece a orar, porque já começou. Já começou. Se ficar só no eu quero, fica muito distante. Comece. Aquele homem não questionou. Ele pegou a maca dele, ele confiou na palavra de Jesus. Ele não tinha outra alternativa. E ele confiou na palavra do único que podia fazer aquilo que ele precisava. Único. Confie na palavra dele. Faça. Ouça e diga sim.
vai valer a pena. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu tenho certeza que se eu abrisse para testemunho agora, eu ia ter uns 30 testemunhos aqui ou mais. Por quê? Sabe por quê? Porque nós somos o resultado de um Deus vivo. A sua vida, a minha vida, é um resultado de um Deus vivo que agiu em nós. Aquele homem tinha visto Jesus como alguém que poderia carregá-lo. Mas Jesus mandou ele andar. Os judeus viram Jesus como alguém que infringiu a lei deles. O homem estava sem andar há 38 anos e eles queriam que ele esperasse para não ser sábado para ele andar. É isso que a religião faz. A religião, ela enche de normas as coisas para não nos deixar livres. Nós estamos bem, podemos caminhar, mas a religião quer nos travar. Jesus fala para nós: anda, caminha. Ponto final. Ponto final. Nós vimos aqui a ótica e a perspectiva de algumas pessoas que viam Jesus de formas diferentes. Os galileus viam ele como um carpinteiro. Aquele homem podia ver ele como um milagreiro. Aquele paralítico viu ele como alguém que poderia ajudá-lo a chegar até a água. Os judeus viram ele como alguém que infringiu a lei. Mas sabe como Jesus nos vê? E é isso que importa? Como Ele nos vê? Ele nos vê como filhos. Ele nos vê como pessoas que Ele tirou da sepultura para que hoje tivéssemos vida. Ele nos vê como grandes potenciais para ser pessoas, para anunciar o reino dEle onde quer que a gente esteja. Ele nos vê pessoas que Ele vai nos libertar, que Ele vai nos curar, que Ele vai nos dar vida, que Ele vai nos restaurar, que Ele vai encher as nossas vidas de alegria. Sabe, Jesus, Ele é a nova escrita das nossas vidas. Ué, Ele é a nova escrita? Porque Ele tem uma história nova para nós. Ele tem uma história nova para você e para mim. Ele é uma nova escrita. Jesus, talvez Ele tenha sido o carpinteiro que mais curou, o líder que maior exemplo foi, a pessoa mais divina e mais humana que existe. Mais divina e mais humana que existe. Ele é o juiz mais fiel à lei e ao mesmo tempo o mais amoroso que existe. Ele é o servo mais fiel, o filho mais obediente e o pai mais misericordioso do mundo. Enfim, Ele sempre esteve e sempre estará infinitamente além das nossas expectativas. E sabe o que é melhor de tudo? Que quando nós aceitamos Jesus para as nossas vidas, tudo isso que a gente viu aqui se estende a nós, faz parte de nós, porque nós nos tornamos filhos e co-herdeiros em Cristo. Quando nós estamos nele, nós também somos o filho mais obediente, o servo mais fiel. Quando nós estamos nele, nós temos toda a nossa vida ressuscitada, assim como ele mesmo nos ressuscitou. Amém?